uma noite maravilhosa que Ele nos concedeu. Amém. Né? Uma semana aí de desafios para nós, mas o Senhor tem nos sustentado até aqui. E que bom poder estar na presença do Pai. Que você possa estar com o seu coração aberto neste momento, para que Ele possa entrar, intervir sobre você, e que você possa entender tudo o que for feito nesta noite, que você saia daqui edificado, Senhor. Pai, nós queremos de uma forma especial. Nós cremos que existe um Deus tão lindo e maravilhoso, tão grande, que se importa conosco, que nós somos tão pequeninos, ó Deus. O Senhor está aí no trono olhando para nós, o Senhor está com as tuas mãos estendidas sobre nós, e sobre nós o Senhor derramará o teu Espírito. Fala, Senhor, conosco nesta noite. Tira, Senhor, de nós tudo aquilo que nos impede de entregar a Ti o melhor louvor, a melhor adoração, e um coração sincero, Senhor, diante de Ti. Pai, que todo, Senhor Jesus, trama do inimigo sobre as nossas vidas que seja retirada, caindo por terra em nome de Jesus, e o que o Senhor coloca, Senhor, sobre nós, o revestimento do Espírito Santo, que nós possamos estar protegidos por Ti, Paizinho querido. E obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor Deus é bom. Obrigada porque o Senhor guarda nossas famílias. Obrigada porque o Senhor guarda nosso lar. Obrigada porque o Senhor guarda, Senhor Deus, cada passo que nós damos, Paizinho. E neste momento nós queremos dizer o quanto maravilhoso o Senhor é, o quanto lindo o Senhor é, Pai. Oh Deus, nós não nos cansamos de estarmos em Tua presença, Senhor. E o nosso contato contigo é dia após dia, Senhor. Todos os dias das nossas vidas, Deus. Que gostoso estar, Senhor Jesus, em Tua presença ao acordar, ao dormir, Senhor. Como é bom, Senhor Jesus, estar diante de Ti todo o momento, todo segundo de nossas vidas, Paizinho. Como é bom ter esse livre acesso, esse acesso direto a Ti, Paizinho. Obrigada, Deus. Obrigada porque nós não temos palavras também para agradecer o quanto o Senhor tem feito para nós. Todas as bênçãos, todos os milagres, tudo aquilo, Senhor, que até a gente não vê, mas o Senhor é quem faz. Toda a condução da nossa vida é o Senhor que dirige, Pai. E nós não vemos outro motivo da nossa vida no Seu Senhor. Obrigada, Deus. E nesta noite o Senhor venha ministrar sobre nós. E que nesta noite o Senhor venha fazer algo tão lindo e tão maravilhoso e tão diferente, tão sobrenatural sobre as nossas vidas. E queremos dizer que nós somos totalmente dependentes de Ti. Totalmente, Senhor Deus. Nós Te louvamos, ó Pai, nesta noite. Obrigada, Jesus. Amém. Para dizer que só Tu és digno.
santo, santo, tu és santo, santo e resplendor. Nós precisamos tanto de Ti, Pai. Nós nos rendemos a Ti, ó Pai. Aleluia. Ó Deus, venha fluir, Senhor. Nós queremos conhecer o Teu coração, somente o Teu coração, Jesus. Oh, Jesus. O Senhor nunca desiste de ter o nosso coração. E o Senhor quer Ele todo. O Senhor não quer uma parte dele apenas. O Senhor nunca desiste até todo o nosso coração ser Teu. Aleluia. Até ser tudo teu, meu coração. Tu não desistes até ser tudo teu, meu coração. Tu não desistes até ser tudo teu. Até ser tudo teu, meu coração.
ser tudo teu, meu coração. O Senhor nunca desiste de nós. Como um selo em meu coração, como um selo em meu braço, pois esse amor é mais forte do que a morte, o teu ciúme além de e as muitas águas não podem apagar esse amor. Não podem apagar esse amor. Venha ser um fogo dentro de mim, venha ser a chama em meu coração, venha ser um fogo dentro de mim, até que nos tornemos um, venha ser um fogo dentro de mim, venha ser a chama em meu coração, venha ser um fogo dentro de mim, até que nos tornemos até que nos tornemos Teu coração venha ser um fogo dentro de mim, venha ser a chama em meu coração, venha ser um fogo dentro de mim, até que nos tornemos um, venha ser um fogo dentro de mim, venha ser a chama em meu coração, venha ser um fogo dentro de mim, até que nos tornemos um. Aleluia! Até que nos tornemos um contigo e tu conosco. Até que nos tornemos
quando Jacó deitou para dormir no lugar, ele então sonha com uma escada, e a Bíblia diz que ele vê anjos subindo e descendo. E é engraçado, porque a lógica seria anjos descendo e subindo. Mas deixa eu te dar um entendimento desse texto. Se os anjos estavam subindo e descendo, e os anjos servem ao Senhor, o Senhor estava ali. E daí quando ele acorda, ele tem essa revelação. Ele diz: o Senhor estava aqui e eu não sabia. E ele chama aquele lugar de Peniel. Acho que Betel, né? Casa de Deus. Irmãos, uma coisa é o Senhor estar conosco e habitando em nós, mas ele também disse que onde estivessem 2 ou 3, ele se faria presente. Então eu entendo que existe a presença manifesta do Senhor, e nós precisamos pedir ao Senhor que abra os olhos dos nossos corações, para que a gente perceba a sua presença, não apenas pelos holofotes ou pelas multidões. E daí, querido, você pode estar em qualquer lugar, em qualquer momento, e ali você começar a adorar o Senhor, e de repente você dizer assim: uau, Deus estava aqui, eu não sabia. Meu Deus, obrigado pela tua presença, Senhor, pelo teu favor sobre nós, em nós, através de nós. Obrigado, Senhor. Queridos, abram suas Bíblias, por favor, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Obrigado, querido. O senhor é multiuso, né? É violão, é bateria, é guitarra, toca tudo. Você vai na roça, toca as galinhas, toca as vacas também. Queridos, parabéns por aqueles que estão conseguindo vencer essa escassez de combustível. Conseguiu abastecer, Rafa? Não? Uns vieram de Uber, outros vieram de ônibus ou de moto. Hoje eu enchi os pneus da bicicleta. Saí hoje de bicicleta, irmão. Oh, meu Jesus Cristo. Eu morri. Quando eu cheguei, eu estava quase que orando para ser ressuscitado. Mas saí de bicicleta. Recebi um irmão muito precioso aqui. Ele: cara, vamos em tal lugar comigo. Vamos como? Eu estou de bicicleta, você não tem. Eu disse: meu Deus. E eu fui. Queridos, me perdoe pela voz ainda, estou até com uma pastilha na garganta aqui. Se eu falar meio estranho, porque está bem irritadinho, mas quero compartilhar uma palavra com vocês a partir de 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Eu li esse texto faz alguns dias aqui na igreja e eu quero continuar nele. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 em diante, até o versículo 7. Da outra vez nós lemos até o 6, mas eu quero ler até o 7 hoje. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Antes de ler o 7, eu queria citar numa outra versão
que diz assim: as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas e sofismas. Falamos muito dessa palavra outra vez, vocês lembram? Sofisma é uma mentira com cara de verdade. Ela parece que é verdade, mas ela não é. Ela traz um engano muito profundo. E o versículo 7 diz assim: vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Mais uma vez, Espírito Santo, pedimos ao Senhor que nos ajude a entender a Tua palavra revelada, inspirada. Senhor, nós queremos não viver apenas na lei da letra, mas no espírito da palavra, porque o espírito vivifica. O Senhor que traz vida, o Senhor é o autor, o Senhor é o inspirador, o Senhor é aquele que guardou tudo isso para nós. E nós confessamos a nossa debilidade, a nossa pequenez, confessamos a nossa limitação, por causa que estamos ainda em corpos que são afetados pela queda do homem. Senhor, nos livra dos nossos conceitos humanos e nos dá a revelação de Cristo. Queremos revelação, queremos viver por revelação, não por conhecimento. Glorifica o Teu nome em nossas vidas. Amém. Quando Deus fez todas as coisas e estabeleceu todas as coisas e fez o homem, o casal, disse a eles que eles não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Desde que Adão e Eva comeu da árvore do conhecimento, a humanidade, o homem, passou a idolatrar o conhecimento. Nós valorizamos muito quem sabe muitas coisas, é verdade ou não? As pessoas, quanto mais conhecimento, e normalmente quem tem muito conhecimento, não é difícil encontrar alguém com muito conhecimento cercado de muita arrogância, cercado de muito orgulho, cercado de muita crítica. Não faz sentido isso que eu estou falando? Eu sei, só que todo conhecimento que é humano e não passa pela cruz, ele ainda não foi redimido. Então ele tem na sua natureza o pecado. Faz sentido ou não? Eu não estou dizendo que o conhecimento é do mal. Eu estou dizendo que esse conhecimento ele precisa passar pela peneira, pelo filtro do Espírito, pela cruz, para que sejamos revestidos de humildade. Amém. E quando falarmos não baseado nesse conhecimento, mas baseado numa revelação. Amém. Tudo bem? Amém. Paulo parece que entende isso quando ele diz, por exemplo, que todo o conhecimento que ele tinha, ele considerou lixo. Paulo era uma pessoa extremamente instruída. Ele talvez seria formado nas melhores academias universitárias, nos melhores lugares acadêmicos. Ele vai citar isso muitas vezes, ou algumas vezes. Ele era da tribo de Benjamim, ele era fariseu de fariseus, ele estudou aos pés de Gamaliel, que era um rabino muito renomado e relevante na sua época. E ele vai dizer tudo isso: quando eu conhecer Cristo, eu considerei um lixo. E eu não vejo lixo, ele dizendo lixo no sentido dele desprezar, mas no sentido de esterco, no sentido que aquilo pode gerar um ambiente para que produza a verdadeira árvore, para que nesse espírito de humildade ele possa passar a revelação. Está entendendo ou não? Tudo bem? Então Paulo vai escrever aqui o seguinte: olha, as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para quebrar fortalezas e destruir sofismas. E quando ele continua, isso eu já falei da outra vez, eu quero me ater hoje no versículo 7.
ele diz para os coríntios: vocês observam apenas a aparência das coisas. E esse é o ponto hoje. Queridos, escute bem uma coisa aqui. O meu desejo profundo nessa noite é que Deus abra os olhos dos nossos corações, os olhos do nosso espírito, os olhos não apenas carnais. Paulo mesmo vai dizer que depois que ele está com Cristo, depois que ele está em Cristo, ele diz: agora nós que estamos em Cristo, a ninguém mais vemos segundo a carne. E ele então nos traz para uma perspectiva de ver as coisas não da perspectiva natural. E eu quero chamar você, apelar você, te convidar e junto com você começar a ver as coisas não do ponto de vista humano. Querido, eu quero propor até algumas coisas sim muito doidas, e talvez essa pregação aqui hoje, essa reflexão não seja para gente normal não. Eu quero pensar para gente que quer chapar o coco no espírito. Eu tenho a impressão na minha vida que muitas coisas que eu não desfrutei de Deus é porque eu não percebia Deus nas coisas. Sabe, eu tinha na minha mente, Emília, que as coisas de Deus eu tinha formatado de um jeito e eu separava as coisas como não sendo de Deus em outras. E eu achava, por exemplo, que Deus poderia falar comigo só se eu estivesse num culto. Entende não? Ou, por exemplo, Deus vai me dar uma palavra profética, uma palavra rema, uma palavra de conhecimento, sei lá. Então eu já imaginava, eu tinha formatado na minha mente, por exemplo, um profeta que chegasse e falasse assim, deve falar um pouquinho estranho e dizer assim: eis que te digo, meu servo, tal, tal, tal. Deus pode falar assim? Sim. Mas eu achava que ele só falava assim. E daí o que eu fazia daí? Eu excluía toda a possibilidade de ouvir Deus de outra maneira. Porque eu achava que era daquele jeito. Sabe? Quando a gente começa a olhar as Escrituras e às vezes nos despojando de alguns conceitos, eu estou mais testemunhando de mim e talvez algumas coisas não tenham muita relação com você, mas e talvez tenha, enfim. Quando eu olho alguns textos da Bíblia hoje, vou usar a palavra que eu estou pensando, tá bom? Você me perdoa, pega no seu espírito. Gente, eu estava lendo umas coisas da Bíblia e eu pensei assim: gente, isso aqui está parecendo mais macumba do que coisa de Deus. Ó, para pensar. Só para você entender, pelo amor de Deus, não estou dizendo que tem macumba na Bíblia, não. Eu só estou exagerando para você ver. Há um profeta, o nome dele é Eliseu. Ele chega numa cidade e os moradores daquela cidade, que se chamava Mara, dizem para ele assim: Eliseu, essa terra aqui é boa, o lugar aqui é bom de comércio, é bom, é tudo 10. Tem uma coisa: as águas são amargas. Ok? Não? Se fosse da nossa aqui, a gente pensando no nosso ambiente, o que talvez a gente vai... Não, vamos fazer uma campanha de oração. Vamos, não é? Vamos orar, vamos jejuar tantos dias, não é isso não. Que isso é espiritual, é ou não é? Daí ele fala assim, ó, pega uma panela que nunca foi usada, pega uma vasilha que nunca foi usada e traz um pouco de sal. Deixa eu exagerar e pensar obrigado, querido. Pensar no movimento tem assim, irmão, traz um sal grosso aí. Traz um sal grosso. E ele pega, vai lá no rio e taca sal grosso. Gente, isso parece mais com simpatia ou com um movimento de fé? Para pensar comigo assim, realmente. O cara pega uma vasilha, ó, não pode ter sido usado por nada. Não é tipo assim, quando uma simpatia, ó, pega um pé de carro, uma ferradura que nem um cavalo usou, sabe esses negócios assim? E pega uma vasilha que ninguém usou e você vai lá agora, o que eu faço? Não, vamos lá, vamos tacar sal grosso aí. Gente, se alguém fizesse isso perto de mim, eu já vou estar repreendido em nome de Jesus. Faz sentido?
sentido que eu estou falando, dessa perspectiva? Então, como eu tinha formatado Deus, eu não conseguia vê-lo em outro movimento. Eu achava que Deus só fazia do jeito que eu queria e tal. E daí eu me via nesse texto. É como se Deus estava dizendo para mim assim: Alex, você está observando apenas a aparência. Se você não olhar com os olhos espirituais, você não vai entender o que eu estou fazendo. As pessoas olhavam para Jesus, e o que as pessoas diziam? Ué, Isaí não é filho do Zé da Maria? Esse não é filho do Zé da Maria? Gente, os judeus esperavam o Messias. Eles estudavam sobre o Messias. Havia uma perspectiva, uma expectativa que o Messias viria. A primeira profecia descrita em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Havia profecias 700 anos antes falando do Messias. Falava de tudo. E de repente o Messias chega, mas qual era o problema? Vocês observam apenas a aparência das coisas. Está pegando o seu espírito aí? Não? Tá pegando? Lembra quando eu falei da vinda do Espírito Santo? Jesus vai para o céu. Ó, irmãos, eu estou falando de meu coração. Eu sinto que está forte aqui. Desde a hora do louvor, eu sinto assim. Sabe, fluindo aqui assim. Ó, quando Jesus vai para o céu, ele é assunto aos céus, né? Ele diz assim: vocês fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. Ó, vou mandar um outro consolador. Gente, para pensar. Nós, se somos os discípulos de Jesus, nós andamos com Jesus 3 anos e meio. Alguns estudiosos acreditam que até 4 anos andaram com Jesus. Daí Jesus fala assim: olha, eu não vou deixar vocês sozinhos, Mário. Não vou deixar vocês sozinhos, Jonas. Fique tranquilo. Eu vou para o céu, mas eu estou mandando outro consolador. Daí eles estão lá no cenáculo orando. Gente, o que nós esperaríamos? Outro consolador? Outra pessoa fisicamente falando. Que de repente alguém ia chegar na porta, bater na porta. Ô, o que aconteceu? Não, prazer, eu sou o novo consolador. Percebe? Porque nós vamos pensando em coisas, Deus vai falando e a gente só pensa no nosso mundinho, na nossa realidade, das coisas. E aí, nós não conseguimos desfrutar, nós ficamos numa limitação. Agora, fechou, fiz um pano de fundo agora. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Eu preciso ver o que está acontecendo com o Brasil do ponto de vista espiritual. Eu preciso entender o que está acontecendo na minha célula do ponto de vista do Espírito. Eu preciso entender o que está acontecendo no meu discipulado, com os meus discípulos, com os olhos do Espírito. Eu preciso entender o que está acontecendo com os meus filhos, com os olhos do Espírito. E para isso eu preciso das armas que não são humanas, mas poderosas em Deus. E se eu não tiver, o que vai acontecer comigo? Eu vou ver apenas a aparência. E entenda que isso não é uma questão de títulos. Quando Samuel foi à casa de Jessé, por ordem do Senhor, para ungir um rei, e ele vê os filhos de Jessé, e ele olha e fala assim: cara, esse cara é o rei. Deus fala assim: não, você está olhando apenas a aparência. Então entenda bem que não é porque você é homem de Deus ou não é. Nós estamos sujeitos a isso. A nossa inclinação é olhar com os olhos humanos, de uma perspectiva humana. Agora, se eu não entender isso, eu vou achar que o meu inimigo é o cônjuge, é a chefe, é o marido, é os filhos, é a professora. Eu vou começar a pontuar coisas e achar que é isso e aquilo. Agora, o meu pedido nessa noite, que eu peço por mim e por você, que você peça comigo: Senhor, abre os meus olhos espirituais. Eu preciso ter os meus olhos espirituais abertos. Eu preciso ver como o Senhor vê, como o Senhor está vendo.
Quantas vezes nós julgamos alguém pelo título que tem, e no mundo espiritual não é o título que conta, irmão. Quantas vezes desprezamos alguém, e eu quero crer que não você, não eu, vamos crer assim, em fé e crescer. Desprezamos pessoas pela aparência ou pelo que ela tem. Quantos aqui talvez já sofreram preconceitos, humilhação, porque não tinha uma posição aparentemente? Irmãos, isso é o que o mundo vive, eles julgam pela aparência. Agora, eu não posso ser assim, e você não pode ser assim. Faz sentido ou não? Irmãos, nós precisamos passar pela cruz e ganhar um espírito de humildade, os olhos de Cristo. Jesus olhava os seus algozes e o que ele via? Gente perdoada. Ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus profetiza a salvação. E eu creio, irmãos, que muitos que estavam ali, que participaram daquele momento, depois creram na ressurreição dele. Estão comigo, pensando nesse raciocínio? Agora, querido, eu não vou desfrutar disso. Nosso problema é que eu às vezes não consigo ver Deus nas pequenas coisas. Eu só creio que Deus vai falar comigo se aparecer um anjo, como apareceu para Daniel, como apareceu para Maria. E, queridos, receber um anjo em casa é demais da conta. Não estou desprezando isso, mas estou dizendo, querido, que Deus usa a pessoa que está do seu lado do ponto de ônibus para lhe dar uma palavra, para te injetar ânimo. Você está andando assim, de repente você vê um passarinho, ele vindo, e a natureza está falando, Deus está usando tudo. Ai, pastor, mas eu vou crer que tudo é Deus, como é que eu vou saber? Aí eu vou ter que buscar o Senhor para que os meus olhos sejam abertos. Porque a grande questão é que nós estamos num ambiente de engano, num ambiente de sofisma, de coisas que parecem verdade, mas não são verdades. É essa que é a questão. Jesus Cristo disse em Mateus 24:4, quando foi perguntado sobre os últimos dias, Jesus disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Vai haver muitos que enganam, muitos cristos, muitas pessoas que se dizem ungidas e não tem nada a ver com Deus. Sabe que a palavra Cristo quer dizer ungido. Não está falando que vai aparecer muitos anticristos, não é a pessoa do anticristo lá da grande tribulação. Isso é uma outra história. Vão aparecer muitos cristos, muitas pessoas ungidas. Vão aparecer muita gente. E como que eu vou saber? Eu vou ter que estar conectado no Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então quem vai me dizer isso? É o Espírito Santo. E daí nós vamos voltar sempre para o ponto básico da nossa fé, dessa comunidade, dessa casa de fé. Vida com Deus, TSD, tempo de oração, tempo de jejum, leitura da palavra. Porque é essa a base de tudo. Vocês estão comigo? Faz sentido o que eu estou dizendo? E daí eu vou discernir como? Eu vou discernir se eu estiver conectado em Jesus. Se eu estiver conectado, ligado a Jesus, pelo Espírito Santo. E eu vou ter os olhos de Jesus. Eu vou ter os ouvidos de Jesus. E vou perceber como Jesus percebia. E essa é a questão. E daí, querido, deixa eu fazer um apelo para você em nome de Jesus. Olhe para mim, por favor. Família, celebre vida. Estou te fazendo um apelo em nome de Jesus. Se tem alguém que faz isso, em nome de Jesus, para de repassar áudios por WhatsApp. Para de repassar mensagens. Irmãos, esse é o espírito desse mundo. Isso representa esse espírito desse mundo de engano. A grande coisa que Satanás usa hoje como grande sofisma é misturar mentiras que parecem verdades no meio das verdades. Não é possível crer, querido. Sabe algo? Eu sou fulano de tal, eu sou o presidente não sei o quê, eu sou... Para em nome de Jesus de passar. Não ajuda Satanás a desenvolver esse ambiente de mentira.
Querido, escuta uma coisa. Não quero nem de longe discutir isso nesse momento. Se o nosso presidente é do mal ou é do bem, escute, falar mal dele é ir contra a palavra, é um espírito de desonra. Orai pelas vossas autoridades. Ele não presta. Eu não sou juiz, não julgueis para que não sejam julgados, porque com o juízo que julgueis vos julgarão a vós. Eu e você não fomos colocados em posição de juiz, nós somos colocados em posição de intercessor. A nossa guerra não vai ser pela maledicência, não vai ser vencida pela maledicência e nem por proliferações de sofismas. A nossa guerra vai ser vencida pela verdade. A verdade é Cristo. Se os prefeitos, se os senadores, se o Supremo Tribunal Federal são corruptos, vamos orar para que Deus levante pessoas de justiça. E que sejamos homens e mulheres de justiça que oram. E Deus vai dizer: abençoe os que vos perseguem, porque vocês fazendo isso, vocês vão amontoar brasas vivas nas cabeças deles. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não sabia, foi esses dias que eu aprendi, nessas leituras que a gente vai ver, eu não sabia dessa ideia, né? Porque quando fala amontoar brasas vivas, a gente sempre imagina espiritualmente falando, né? É fogo de Deus, vai queimar. E daí eu aprendi esses dias que havia um movimento nas comunidades daquela época. Você sabe que hoje o que nós chamamos de cidades, na época de Jesus, no primeiro século, as cidades, muitas delas eram como se fossem bairros, né? Nazaré, por exemplo, provavelmente não tinha mais de 400 moradores, talvez até menos. Alguns já vi alguns estudiosos que falam que na época de Jesus tinham umas 200 e poucas pessoas que moravam em Nazaré. Então quando fala Cafarnaum, Nazaré, é como se a gente fosse do Quiririm para o Barreiro, sabe? Eram as distâncias curtas, talvez não tão curtas assim, obviamente, mas essa ideia é pequena. E o que acontece? Não tinha energia elétrica. E nem todo mundo tinha fogo o dia inteiro em casa. Imagina que você vai sair o dia inteiro. Você vai chegar na sua casa, o que você vai precisar? De fogo. Faz sentido ou não? Então era muito comum que nos centros da cidade tivesse um lugar que tivesse fogo 24 horas por dia. Então você chegava ali perto, antes de você ir para sua casa, o que você fazia? Você pegava uma brasa viva e levava até a sua casa. Só que tinha que ser rápido esse movimento, é verdade ou não? Você pega até chegar lá, ela já tinha esfriado. E daí parece que tinha tipo como, sabe a mulher que leva lata assim? Que tinha alguma coisa que fazia assim, para colocar as brasas juntas e levar, e a pessoa tinha que correr correndo. Então, quando está usando essa ilustração, está falando de uma coisa assim, que quando eu abençoo, eu ponho fogo na pessoa mesmo, eu ponho fogo nela, eu ajudo ela. E outra coisa, quanto mais fogo eu ponho, o que ela tem que fazer? Tem que correr mesmo, o negócio vai ficar feio. E era comum o seguinte: se eu estivesse longe da minha casa, antes de eu chegar na minha casa, pessoas para me ajudar, às vezes colocavam brasas vivas para me ajudar até eu chegar. Querido, eu fui chamado para pôr fogo em pessoas, e fogo de Deus. Eu não fui chamado para disseminar fogo estranho. Então, querido, se nós não tivermos uma perspectiva de Deus, nós vamos ser sugados por esse espírito de engano. E nós vamos achar que estamos fazendo certo. Isso é um sofisma. Vocês estão entendendo ou não? Quer ver uma coisa? Nós vamos percebendo cada vez mais que se aproxima, como por exemplo as eleições, tem um grupo que gosta desse e um grupo que gosta daquele. Você tem o direito de gostar em quem você quiser. Mas o que acontece é um espírito de maledicência. Vocês são um bando de besta. Irmãos, isso acontece no futebol.
Isso acontece na nossa família. Isso acontece no local de trabalho. Há um espírito desgraçado de maledicência com os patrões, com os líderes. Irmãos, isso é satânico. Isso é um movimento de sofisma. E daí olha o que Paulo vai dizer aqui. Mari, Alex, Alon, Alexandre, Daiane, Algeu, Cris, vocês observam apenas a aparência das coisas. Vocês estão comigo, irmãos? Amém. Escute bem, que nós vamos vencer essa guerra. Mas nós vamos poder só vencer essa guerra se nós soubermos e conseguirmos ver a verdade que está por trás. Está entendendo ou não? Eu estou lutando contra quem? Irmãos, essas pessoas que estão disseminando mentira, elas não são meus inimigos. Elas são prisioneiros do inimigo. Faz sentido o que eu estou falando? Estou falando besteira. Elas são prisioneiras. Agora, se eu olhar para ela e eu tiver ódio e querer atacar ela, e às vezes eu vou atacar com a verdade, mas a verdade, irmão, sem amor, ela não liberta, ela fere, ela machuca. Você chegar para alguém que está errado e dizer assim: você está errado, você é um sem vergonha, isso traz cura e libertação? Não. Isso traz ferida. Isso machuca. Nosso coração. Irmãos, a palavra mata. Diz a Bíblia que a palavra mata. Uma verdade sem amor mata, Algeu. E Satanás sabe tanto disso que ele usou a Bíblia para promover mortes durante a história. E as mortes que eram promovidas não eram em nome de outra coisa a não ser Deus. Deixa eu te dizer, querido, nós estamos num ambiente que as pessoas estão matando umas às outras em nome de uma verdade que não é vivida em amor. Eu não fui chamado para essa guerra, querido. Eu fui chamado para uma guerra que não pode ser discernida com olhos humanos. Eu fui chamado para uma guerra onde eu tenho uma arma que é o Espírito Santo. Não que ele é uma arma, não, mas as armas do Espírito que ele me dá, que me dá a possibilidade de discernir. Então, o Espírito Santo, qual é a verdade nisso? Qual é o movimento que eu vou fazer? E deixa eu ir além ainda com o rompimento. Irmão, sinto algo forte aqui mesmo. Muito forte no meu espírito. Escuta, querido. Nem sempre oração vai te trazer a vitória, porque se você não souber como orar, não vai funcionar. A Bíblia vai dizer que vocês oram e não são respondidos porque vocês oram buscando apenas o interesse de vocês. Então até nisso eu preciso ter o discernimento do Senhor. Estão entendendo? Não. Porque eu preciso discernir do Espírito para saber a arma que lutar. Irmãos, se você está num ambiente que há muito orgulho e arrogância, qual é a tendência que gera em nós? Orgulho e arrogância. Se você está num ambiente que todo mundo é orgulhoso e arrogante, o que o orgulhoso e arrogante gosta? De falar de si. É verdade ou não? O que isso gera em nós? A gente vai ficar com vontade de falar da gente. Faz sentido o que eu estou dizendo? Alguém chega, é porque eu fiz isso. Vamos imaginar que o Rafael está numa convenção de vendedores, que a Edi está num treinamento de consultores, que a Daiane está numa conferência com a Karine e com a Irene de psicólogos. Falou, sabe, pensa no ambiente assim, você lá no seu curso, Jonas, e de repente alguém fala assim: não, porque eu já fiz isso, eu já soldei isso, eu já fiz aquilo. E alguém chega para o Geu, para a Emília, para a Mafê, mas não, porque eu faço isso. Qual é a nossa tendência? Não, mas eu também. Isso acontece na igreja, irmãos. Quantas vezes eu vejo pastores reunidos, não, porque na minha igreja tem um ministério disso, tem um ministério daquilo. Daí sabe o que o outro faz? Não, mas na minha. E daí, irmãos, fica uma concorrência do quê? Quem é melhor? Agora, isso alimenta uma cadeia satânica. Isso alimenta um mecanismo de sofisma maquiavélico.
um estratagema satânico onde todo mundo perde, inclusive você e eu. Ah, porque na minha igreja tem isso. Cara, glória a Deus. Deus te abençoe muito. Olha que bênção, que bom. Louvado seja o Senhor. Irmãos, elogiar de coração. Aquele espírito não pode te dominar se você agir assim. Aquele ambiente não traz influência se você agir assim. Você percebe? Então, como é que eu venço um ambiente de orgulho? Com humildade. Mas que vão pensar de mim? Quem está preocupado com o que vão pensar é quem não sabe quem é. Eu sou filho. Sou filho de Deus. Eu sei quem eu sou. Estou sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Fui comprado com o sangue. Você percebe ou não? Minha herança não é desse mundo. Todo mundo falando, está todo mundo achando grande, mas eu estou vendo com os olhos do Espírito. Eu estou vendo com os olhos do Espírito. E eu estou lá olhando, Senhor, tem misericórdia desse povo, ele precisa do Senhor. Percebe, queridos? Você está num ambiente de pessoas que são avarentas, que só pensam em si, egoístas. Sabe, está todo mundo brigando por causa de gasolina. Ó, eu tenho um pouquinho aqui, vou tirar do meu tanque e dou para você. Irmão, Satanás vai ficar endemoniado. O cara quer passar na fila, cara, eu pego lá e te dou, cara. Isso o mundo ainda está para ver, irmãos. Os irmãos estão entendendo a lógica que eu estou falando? Nós somos chamados para a contramão desse sistema. Só que o que estamos percebendo? Que os filhos de Deus, muitos, não todos, obviamente, que não tem uma perspectiva, e talvez nós aí, eu estou falando para nós aqui, para a gente ter cuidado. Nós vamos ser engordados por esse sofisma satânico. Então quero te convidar hoje, querido, a observar as coisas não pela aparência. Te convidar hoje para pedir ao Senhor que abra os olhos do seu coração, os olhos do seu espírito, para que eu tenha os olhos do meu espírito abertos, para que eu possa discernir qual a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Faz sentido o que eu estou dizendo? Eu estou falando loucura? Eu acho que é loucura também. Eu acho que é loucura, mas é uma loucura que eu quero viver, queridos. Você está entendendo ou não? E daí eu vou perceber, irmãos, que as coisas de Deus são simples. Eu vou começar a perceber Ele falando comigo nas coisas simples. Sabe, vou perceber Ele falando comigo em coisas que eu nunca tinha percebido antes. E vou conseguir no Espírito discernir isso não é bom, isso é bom. E como é que você discerne? É o Espírito que está em mim. Enquanto eu estiver conectado nele, eu estiver ouvindo a voz dele. E vamos ser honestos, irmãos, parece que lá no fundo a gente sabia que aquilo não deveria ser feito. É isso ou não? Quando a gente está indo para um caminho errado, parece que acende a luz do semáforo ali. Atenção, não vai por esse caminho. Quando a gente passa, a vermelhinha acende. A gente sabe quando não fez uma coisa boa, verdade ou não? A gente sabe. Mas deixa eu te dizer, querido, há uma coisa que apaga essa luz do semáforo, chama sangue de Jesus. E deixa eu dizer uma coisa, esse sangue é poderoso. E deixa eu te dizer mais uma coisa, Deus tem um colírio espiritual para nos dar também. Ele vai falar lá em Apocalipse, compra de mim um colírio. Quando Deus fala isso para a igreja de Apocalipse, Ele fala assim, vocês se acham bons, mas vocês são cegos. É isso que Ele estava dizendo, vocês só veem a aparência, é cegueira espiritual, não é isso não? E Ele diz, olha, eu tenho colírio aqui para vocês, está aqui. Só que a nossa arrogância nos impede de pedir esse colírio. Sabe por quê? Porque o arrogante é de já sei, eu não preciso. Eu vejo, não preciso da sua opinião. Mas eu quero
e despedir o orgulho de arrogância e pedir ao Senhor a capa da humildade, que quando alguém olhar vai achar muito feio, mas quando os anjos verem, eles vão saber quem está passando. Pedir para o Senhor o colírio do céu, que vai tirar as escamas da minha humanidade caída, que vai tirar o olhar de orgulho e vai me dar os olhos de Jesus. Faz sentido? Amém. Quero encerrar. Amor, vem para cá para você orar, por favor. Quero encerrar falando de duas coisas só. Quando eu era criança, os meus pais, até hoje eles fazem isso, né? Mas já citei essas músicas, mas eu cresci ouvindo muitas músicas do Padre Zezinho. Não sei se você já ouviu falar dele. Ele é um compositor aqui de Taubaté mesmo. E tinha uma música que eu lembro que era mais ou menos assim: um dia uma criança me parou e perguntou nos olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso, o que é preciso para ser feliz? Era uma música bem de criança e essas coisas que a gente guarda, né? E daí o autor da música respondia assim: amar como Jesus amou, amar como Jesus amou, sorrir como Jesus sorriu, viver. E a música, eu lembrei agora, fala assim de uma simplicidade. Entende, Mário? Sabe, quando a sua filha vê as coisas, ela não vê com a maldade que a gente tem. Entendeu, Gil? Por que Jesus fala que dos pequeninos sai o perfeito louvor? Porque tem inocência. E esse olhar que Jesus fala, é esse olhar que me torna a criança de novo. E a criança não julga pela cor da pele, não julga pela... Criança é criança, você põe as crianças juntas, elas estão brincando. Às vezes elas brigam também, é verdade, mas daqui a pouco está tudo brincando. Alguns meses atrás, uma pessoa me procurou para a gente conversar, uma pessoa muito querida, e ela me contou um testemunho que eu fiquei muito tocado, e eu acredito que posso contar. Ela contou que estava buscando do Senhor uma direção para algo que ela ia fazer na vida dela. Senhor, não sei se eu vou por esse caminho, não sei se eu vou por esse. E ela pedindo muito a Deus. E ela disse: o Senhor me respondeu através de um sonho. Eu disse: cara, eu creio que Deus fala através de sonhos. E como é que foi? Eu sonhei que eu estava no lugar e Jesus chegou. E eu vi Jesus, eu falei com Jesus. E Jesus me disse: filho, é assim. E a gente conversou e ele vai contar muitas coisas. O ponto é que aquilo me tocou tão profundamente. Eu disse assim: cara, qual é a sensação de falar com Jesus? Mesmo em sonho, sabe? Qual é a sensação de você falar com Jesus? Ele falou assim: cara, eu me senti criança. Eu voltei a ser criança. Era o meu pai, eu me senti criança, sabe? Querido, é esse olhar que eu estou falando. Sabe, esse olhar de Deus, que não vê as coisas pela aparência, mas vê com o olhar de Jesus como criança. Sabe, um olhar de um homem que pode olhar para uma mulher, mas não vê a mulher despida, vê uma irmã, vê uma criança, e ele criança. Que olha para o outro e não vê o outro como uma ameaça, não vê o outro como alguém feio, horrível, vê outra criança. Faz sentido o que eu estou dizendo? Eu acho que Jesus tem esse colírio para nós hoje. Eu acho que Ele tem essa capa de humildade e Ele tem esse colírio. E tem mais uma coisa: não fique com muitas expectativas que as pessoas vão reconhecer isso, que provavelmente a maioria não vai. Mas aqueles que têm o colírio também vão ver. Você gostaria de ficar em pé e orar comigo? Você pode fechar os seus olhos.
Espírito Santo, somos gratos ao Senhor pela Tua palavra maravilhosa. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, ó Pai, mas os olhos que enxergam como o Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, que possamos entender que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, a nossa luta não é contra o irmão, a nossa luta não é contra aqueles que estão lá fora. Pai bendito, se eles estão nos ferindo, se eles estão nos caluniando, se eles estão, ó Deus bendito, nos chateando, ó Deus, não são eles, mas eles estão aprisionados, ó Pai bendito, por um poder que precisa de alguém para orar e buscar a Deus em favor deles. E, ó Deus, se temos visto isso, o Senhor está nos despertando para nos tornarmos intercessores dessas pessoas em nome de Jesus. E eu peço que o Senhor venha abrir os nossos olhos, ó Pai. Se o Senhor, ó Deus, se estamos, ó Deus, sendo encontrados, ó Deus bendito, nessa posição de acusação, de maledicência, nessa posição, ó Deus, de arrogância, de orgulho, que o Senhor, ó Deus, nos faça discernir isso em nome de Jesus, para que possamos corrigir a rota, para que possamos clamar ao Senhor, para que possamos buscar ao Senhor, ó Deus, e receber do Senhor a cura disso, para receber a libertação do Senhor, para receber, ó Deus bendito, o colírio do Senhor em nome de Jesus. Espírito poderoso, que, ó Pai bendito, a Tua palavra diz que quando fôssemos um, o mundo creria que Cristo foi enviado. Deus, que possamos nos ver, ó Deus, como um. Deus, não permita que venhamos a nos enxergar como inimigos, nem os de dentro, nem os de fora, Pai. Mas, ó Deus bendito, todos carentes do amor do Senhor. E um amor, ó Deus, que se nós estamos tendo entendimento do Senhor, é possível passar por nós e alcançar todas essas pessoas em nome de Jesus. Que não venhamos usar as armas da carne, as armas que o mundo usa, ó Deus bendito, em toda e qualquer situação. Que, ó Deus bendito, ao sermos humilhados, não venhamos sentir ódio. Ao sermos, ó Deus bendito, confrontados, não venhamos, ó Deus bendito, a sentir raiva. Mas em nome de Jesus, que não venhamos ser dominados por emoções, mas, ó Deus, que recaia sobre nós a unção do Teu Espírito, de modo, ó Deus, que nos preencha tanto, que possamos devolver, ó Deus bendito, com as armas do Senhor, em nome de Jesus. Reveste-nos, Senhor, da armadura do Senhor. O Senhor tem nos dado armas, ó Pai, nos faz enxergar as armas que temos, ó Deus, para fazer uso delas, em nome de Jesus, de modo, ó Deus, que não venhamos fazer uso, ó Deus, de nenhuma arma que não tenha sido vinda do Senhor, em nome de Jesus, porque as armas que vêm do Senhor, ela traz cura, ela traz redenção, ela traz, ó Deus bendito, restauração. Ela não fere, ela não derruba pessoas, mas ela levanta, Senhor, ela traz de volta, Pai bendito, o filho para a casa do Pai. Nos ajuda em nome de Jesus a sermos, ó Deus, essa família, a sermos, ó Deus, esses agentes, ó Deus, em nome de Jesus, de modo, ó Deus, que possamos cumprir com o Teu propósito. Senhor, se não for o Senhor em nossas vidas, isso não é possível. Por isso nos move, Santo Espírito, a Te buscar cada vez mais, a andar mais com o Senhor, a nos humilhar mais diante do Senhor, a nos submeter à Tua mão poderosa, porque aí não há diabo, ó Deus, que nos resista, ó Pai bendito, porque submetidos ao Senhor, ó Deus, somos capazes de viver tudo aquilo que o Senhor tem, ó Deus, não só para nós, muito mais para a vida dos outros, em nome de Jesus. Nos faz nos enxergar, Senhor, para a glória do Teu nome. Eu repreendo em nome de Jesus toda seta maligna, todo dardo inflamado do inimigo. Eu repreendo em nome de Jesus toda palavra maldita que foi proferida contra cada um dos meus irmãos que estão aqui. E, ó Deus bendito, declaro, ó Deus, o bálsamo do Senhor, trazendo cura, leveza e entendimento de que não são as pessoas os nossos inimigos, mas é, ó Deus bendito, as hostes do mal. Ó Deus bendito, aquele que quer, ó Deus, trazer toda corrupção para as nossas vidas. Mas o Senhor é muito mais, o Senhor é muito mais. E é no Senhor que confiamos, e é no Senhor, e é ao Senhor que nos submetemos em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, hoje e sempre. Venha ser o fogo dentro de mim, venha ser